Nos nossos estudos da Sagrada Escritura, vamos ver agora o livro de Daniel no seu capítulo 11. Nós temos considerado já o capítulo 10, onde apenas tivemos uma introdução para o assunto que agora se desenvolve no capítulo 11 e terá continuidade depois no capítulo 12. O que vimos no capítulo 10 é seres celestiais vindo ao encontro de Daniel para trazer a ele uma revelação. E nesse capítulo 11 temos esta revelação colocada. Vamos iniciar considerando os primeiros 2 versos deste capítulo, como uma introdução a uma sequência de estudo desse capítulo, que se tem esse título na revista, um tipo do anticristo. Nós queremos dizer que, de fato, há tipos de anticristo em todo o tempo da existência humana. Como João, evangelista, disse, muitos se têm feito anticristo, pelo que já sabemos que é a última hora. No capítulo 11, verso 1 e 2, nós temos sendo revelados os últimos acontecimentos no Império Medo-Persa. E assim, os versos 1 e 2 dizem: eu, pois, revela o anjo, ou diz o anjo, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então observem que é assim que começa este assunto do capítulo 11. O anjo vem trazer a notícia. Lembrem-se do capítulo 10, verso 1, que isso ocorre já no 3º ano do rei Ciro, persa. Mas a palavra diz aqui que ainda 3 reis estariam na Pérsia, ou no Império Medo-Persa, e um quarto seria acumulado de riquezas e agitaria todos contra a Grécia. Observem bem que os estudos anteriores, do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, já houve a revelação da sequência, se havia um império caldeu no tempo de Daniel, seguiria-se um império medo-persa, e a revelação continua, que o próximo império seria no domínio da Grécia. Capítulos anteriores já mostraram isso. E aqui está dizendo, são somente 3, 4 reis que estarão na Pérsia. E agora será o confronto com a Grécia, que o capítulo 8 já revelou, na expressão ou figura daquele bode, que ele estaria dominando a Grécia. Muito bem. Passando esse assunto dos versos 1 e 2, mostrando o final do Império Medo-Persa, o verso 3 já coloca o destaque, ou conforme o título na revista da Escola Bíblica Dominical, que podemos aproveitar, a proeminência do Império
grego. Agora é o Império Grego. Assim dizem então os versos 3 e 4. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Revelação, e vimos já no capítulo 8 com detalhes. O Império Grego levantou-se com Alexandre o Grande, jovem, aqui dito valente, que correu o mundo conquistando, dominando o Império Medo-Persa e estendendo o domínio, isso confirmando a palavra do capítulo 2, capítulo 7, que este reino, que seria o terceiro na sequência da estátua e também dos animais, o Império Grego teria grande domínio. Mas, jovem ainda, veio a morrer, ou melhor dizendo, dentro do entendimento das coisas, cumpriu aquilo que tinha que cumprir, terminou a sua tarefa, Deus simplesmente o recolheu. E Alexandre faleceu e o Império Grego foi dividido em 4 partes, 4 regiões, por 4 líderes dentro do Império Grego. É o que está até o verso 4. Esse capítulo 11 é muito complexo. Por que complexo? Porque traz muitas citações difíceis, mas o mais difícil é porque começa com uma expressão de algo acontecendo na terra, mas depois a projeção já é em nível espiritual. Precisamos ter cuidado. Há um tempo de figuras e há um tempo de realidade. Assim, houve um tempo de figura de um povo Israel na terra e uma região, um território chamado também da nação de Israel, do povo de Deus. Uma cidade chamada Cidade de Deus, Jerusalém, e um templo onde se cultuava a Deus em Jerusalém. Mas tudo isso termina com Cristo Jesus, porque Jesus ensinou bem claro que o lugar de adorar a Deus não é mais em um monte de Samaria, nem mesmo em Jerusalém terrestre, mas na Jerusalém celestial. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta que se trava nas regiões celestiais. Então tem um tempo de figura no capítulo 11. E assim passamos para um segundo capítulo do nosso estudo, no capítulo 11 do livro de Daniel, que eu chamarei Guerras entre o Norte e o Sul. Por quê? O que a palavra revela, acrescentando informações ao capítulo 8, onde já vimos também, igual aqui, que o Império Grego seria dividido em 4, e onde vimos que sairia depois uma certa ponta que teria uma ousadia contra as coisas de Deus, deixemos. Vindo agora para o verso 5 do capítulo 11, nós estamos tendo a revelação pelo anjo, primeiramente a Daniel e agora a nós, que haveria dessas 4 partes do Império Grego o destaque do rei do sul, que se estaria envolvendo em guerras contra a parte chamada do norte.
não identificada aqui. Portanto, leio o verso 5, diz a palavra: e se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Observem, Império Grego, 4 partes. Uma parte do sul tem um rei que tem um destaque. Muito bem. Verso 6: mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido em seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. O que diz estes versos? Que das 4 partes, uma parte ao sul se destaca, entra no propósito de concerto de aliança com um norte, uma parte norte, e isso através de alguém, uma filha, que será dada talvez em casamento, que era um costume muito antigo, também usado na Idade Média, aliança entre os países através de, vamos dizer assim, um parentesco através de casamento. Mas lá em Daniel capítulo 2, versos 40, 41, etc., diz que isso não vingaria. E de fato não vingou. O verso 7 vai dizer: mas do renovo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Então, inicia-se então agora um período de guerras sucessivas. Primeiro uma tentativa de aliança, é frustrada essa tentativa, e o sul se levanta então com o exército e vai contra o norte. Procedimentos ou acontecimentos seguintes que vão ser revelados é que este sul tem um nome, Egito, e ele começa então a batalha atacando o norte, mas daqui a pouco o confronto também vem de iniciativa do norte contra o sul. Assim lemos no verso 8: e também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no rei do sul, e tornará para a sua terra. Então o que diz o capítulo 11? Voltando devagarzinho para entender. Termina o Império Medo-Persa, agora estabelece o Império Grego. O primeiro rei Alexandre morre cedo, o reino é dividido em 4. Há um destaque de um sul e um norte, sul e norte tentando uma aliança, não dá certo este propósito. O rei do sul levanta-se contra o norte e, em guerra, prevalece contra o norte, e isso por um tempo. Continuando, entramos na revelação do verso 10, que agora sim é o reino do norte que se fortalece e vai investir contra o sul. Verso 10: mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará
e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. Pronto. Se o sul por um tempo esteve prevalecendo contra o norte, agora está havendo uma inversão. O norte é que investe e ataca o sul. Sul que já sabemos que é o Egito. Muito bem. Outras revelações são dadas. 12. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma grande multidão, maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Pronto. Capítulo 11, então, está revelando guerras sucessivas entre o sul e o norte. Sul já declarado Egito, e o norte ainda sem ser citado, que poderia ser ou o que era. Mas, na sequência, diz a palavra, verso 14: e naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Atenção para esse verso 14. A guerra é de norte e sul, Egito e o norte. Mas diz aqui que prevaricadores do teu povo, falando isso para Daniel. Isso diz que pessoas de Israel, do povo de Daniel, em transgressão, em erro, em prevaricação, ou seja, em desobediência aos mandamentos, vai intervir no assunto, vai intervir nesta guerra. Verso 15: e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Pronto. Houve interferência de prevaricadores do povo de Israel nessa batalha sul e norte. Pronto. Agora o norte está envolvido, e diz o verso 15 que o seu povo escolhido, voltando a falar para Daniel, o seu povo escolhido não vai conseguir subsistir. Verso 16: este norte vai se levantar contra a terra gloriosa. Que é terra gloriosa? Conversando um anjo com Daniel para o povo de Israel, terra gloriosa era a terra prometida, Canaã, e em particular, em especial, a própria Jerusalém. Então esse norte está agora incomodando e destruindo também na área do povo de Israel, lá em Canaã, como terra povo de Daniel. Continuemos, verso 17: e porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com eles os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Esse verso 17, difícil na sua interpretação, mas revela que há envolvimento outra vez
de gente do povo de Israel, aqui não chamados de prevaricadores, mas seriam outros chamados de retos, envolvidos-se nessa guerra também. E outra vez volta o costume de se colocar mulheres para formar casamentos, e pelo casamento formar parentesco, e pelo parentesco haver situações de alianças parciais ou alianças diretas com o povo com que se combate. Só lança essa colocação, mas diz que não vai subsistir essa ideia. Repito, Daniel capítulo 2, versos 40, 41, 42, já avisou isso. Procurarão misturar a semente humana, mas não vai dar certo. É o tempo que está vindo de desunião total entre as pessoas e as lideranças. Continuando, verso 19, melhor dizendo 18: depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Pronto. Aqui nesse verso 20 termina uma fase, uma etapa dessas guerras de norte e sul. Se por último o norte veio contra o sul, houve envolvimento de Israel no meio. De um lado, prevaricadores, infiéis, e de outro, retos, fiéis, mas é guerra norte e sul, e Israel está envolvido. Na verdade, Israel sempre esteve envolvido, porque antes era o domínio assírio, e a Síria estava incomodando Israel. Sem esquecer que antes era o Egito, que dominava toda a área, inclusive Israel também. Mas depois da Assíria foi a Caldeia, depois foi a Medo-Pérsia, depois foi a Grécia. Então Israel sempre esteve debaixo de domínio após o Império Caldeu. Nunca veio a ter uma liberdade total, sempre debaixo de domínio, combinando com aquela palavra que no capítulo 9 disse que haveria o tempo de restauração de Israel, de Jerusalém, reconstrução do templo, mas em tempos angustiosos. Israel sempre foi cativo, depois do cativeiro da Caldeia, sempre tinha um dominador. Ou, por outro lado, Canaã era quase que passagem dos exércitos para os combates ao norte e ao sul. Canaã ficava no caminho e tendo a consequência geralmente negativa desses embates, dessas lutas entre os homens. Mas passou esse tempo. Continua agora o verso 21, apresentando uma nova etapa, mas ainda guerra do norte contra o sul. Verso 21 diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Observem isso. Era um norte e um sul. Guerras seguidas para um tempo, mas depois surge alguém vil, que lá no capítulo 8 já revelou que no desmembrar e na continuação do Império Grego haveria uma ponta pequena que se levantaria e ousaria contra as coisas de Deus, contra a cidade de Deus e contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes?
Já vimos no capítulo 8. É o próprio Senhor Jesus. Então, essa ponta, capítulo 8, capítulo 11, verso 21. Um homem viu que se levanta. É a mesma pontinha. Mas que fará? Este homem viu. A continuidade aqui, dos versos 22 em diante, fará a mesma colocação de que esse homem primeiramente vai estar crescendo. Verso 25: e suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul, com grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Paremos. Observem, o homem viu, aponta pequeno no capítulo 8, investe contra o sul, pronto. E reinicia o período de guerra. Lá no verso 28, vai se dizer: então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Quando se fala santo concerto, está se referindo a quê? Ao concerto de Deus com o seu povo, Israel. Então observe que esse homem viu, verso 21, se engrandece na oportunidade que surgiu, sem dignidade real. Lá no capítulo 8 foi dito que ele era entendido em adivinhações. Toma o poder, ataca o sul. E quando ataca o sul e vence, vai retornando para a sua terra com grande riqueza que tirou em despojo do sul, mas vai contra o povo de Israel, o povo de Deus, contra o santo concerto, e vai fazer o que quiser e se tornará para a sua terra. Leio de novo o verso 28, que é essa afirmação: então o rei do norte tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Aqui eu quero afirmar para os irmãos: já não estamos mais no Império Grego, já se está levantando um outro poder dominador de toda a área. É quando então, sem ser dito que é o Império Romano, já está sendo constituído um novo império, que é o Romano. É o norte, não citado, que cresce e domina a região de acesso ao sul e o próprio sul. Então já está estabelecido o Império Romano. E o Império Romano, não diferente dos outros anteriores, sempre estiveram contrários a toda sorte de culto ali em Jerusalém. E este faz o que bem quiser e pronto. Assim parto agora para uma terceira parte nesse estudo do capítulo 11, que eu vou dizer: o envolvimento com a aflição sobre o povo de Deus. Voltemos então ao verso 21. É aquela investida antiga. O homem viu, no verso 21, depois se levantarão em seu lugar no norte. Um homem viu, vai atacar o sul e vai ser contra o santo concerto, contra a obra de Deus em Israel, Palestina, é o nome dado agora, antes Canaã, e em particular Jerusalém e o templo de Deus. Esta é a antiga investida. Verso 22 diz: e com os braços de uma inundação
serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Esse verso não li anteriormente, mas estou lendo agora. Ele é junto com o verso 28, quando diz que será contra o santo concerto. Então observem bem, o capítulo 8 já revelou essa ponta pequena. Aqui um homem viu que se levanta contra o príncipe do concerto. Quem é o príncipe do concerto? Que na revelação, faço questão de rever com os irmãos, no capítulo 10, quando vai tratar, capítulo 8, quando vai vir a interpretação da ponta pequena que este homem viu, o verso 25, como palavra de interpretação dada pelo anjo. O anjo diz: pelo seu entendimento, fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos de Deus. Esse se levantaria contra o príncipe do exército, ou príncipe do conselho, ou aqui em Daniel capítulo 8, verso 25, o príncipe dos príncipes, que é justamente o Império Romano levantado contra o Senhor Jesus. Na verdade, começado por Israel, que rejeitou o seu Messias, o enviado de Deus, e entregou na mão dos romanos, para que os romanos o matassem. E isso foi feito. Ou seja, Pilatos, tendo que decidir, preferiu decidir pelo Império Romano, o reino, digamos agora, norte, sendo contrário ao povo de Deus e em particular contra o próprio Deus em Cristo Jesus. Pronto. Voltemos, portanto, à palavra que lemos anteriormente, lá no verso 22. Essa investida, que eu chamei uma antiga investida. Então, nesta passagem do verso 21, 22, está, podemos dizer, a morte de Jesus. Está esta declaração contra os seguidores de Cristo, a oposição ao povo de Deus que o Império Romano declaradamente fez por muitos séculos, antes de inverter a situação e colocar uma capinha de cordeiro e dizer que o Império Romano era agora também cristão. Tudo é falsidade. Vamos então ao verso 29, que é: se houve uma antiga investida, agora uma nova investida. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Leia os 31. Sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Paremos. Houve uma investida, há uma nova investida. Já houve o levantar contra o príncipe dos príncipes, e agora, de novo, vem para profanar o santuário. A palavra importante aqui, ou uma das palavras importantes, é: tirarão o contínuo sacrifício. Faremos. Quando os romanos vieram em uma outra oportunidade
e destruíram Jerusalém e o templo, com isso eles fizeram, de fato, cessar, ou mais do que cessar, tirar, impedir o contínuo sacrifício, porque não tendo templo, não há sacrifícios. Observe que duas situações: uma é ser contra Jesus, matou Jesus, passou o tempo, mas 40 e poucos anos, aí vem outra investida, é quando é destruído o templo. Precisamos estar atentos. Com Jesus morrendo na cruz do Calvário, sacrifício e oferta de manjares já tinha cessado no seu sentido espiritual, porque Hebreus capítulo 10 vai revelar que Jesus vindo e nele se dando o sacrifício perfeito, ficaram inúteis todos os cerimoniais do santuário. Em Hebreus 10 diz bem claro: os sacerdotes continuaram a matar pombinhos, novilhos, cordeiros, que não tinham mais valor algum, porque o verdadeiro sacrifício tinha acontecido em Cristo Jesus. Então Jesus, com a sua morte, fez cessar, acabou o tempo das figuras. Mas vindo o Império Romano e destruindo o santuário, pronto, aí eles impediram que até os sacerdotes que faziam inutilmente sacrifícios viessem a ter essa continuidade, porque não tem tempo, não pode ter sacrifício. Observe isso. E outra parte importante é estabelecendo a abominação desoladora. Estabelecendo a abominação desoladora. Esta expressão, abominação desoladora, está no capítulo 9 de Daniel e já refere-se como sendo a segunda metade da última semana, porque a palavra diz que a última semana, capítulo 9 de Daniel, verso 24, 25, diz que a última semana começaria com o Messias e termina com o fim do mundo. Mas na metade dessa última semana, o Cristo, o Messias, seria tirado. Observe bem isso. Então Jesus morreu, estamos no tempo colocado por Deus, na metade da última semana. Metade da última semana. Metade da última semana. E diz a palavra, vamos para Daniel capítulo 9, para ficar bem claro, no verso 26 primeiramente, quando a palavra diz: e depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Observe dois tempos. Primeiro, o Messias sendo tirado. Levantaram-se contra o príncipe dos príncipes, mataram Jesus. E depois, em outra etapa, aí sim, o povo do príncipe que havia de vir, o povo romano, com o seu general, o seu líder, vem e destrói a cidade. Dois tempos. Por isso que eu chamei a atenção. Uma primeira investida, verso 21, 22, 28. E depois uma outra investida, verso 31. Quando fala profanar o santuário, tirar o contínuo sacrifício, e agora estabelecer a abominação desoladora, que é o verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, referindo-se isso que Jesus chegando, firmaria um concerto de salvação por uma semana, que é a eternidade, é 7. Tempo pleno,
E na metade da semana, para acessar o sacrifício e oferta de manjares, porque acaba o tempo das figuras e fica a realidade em Cristo Jesus. E sobre, atenção, a asa das abominações virá o assolador. Aqui combina com o verso 31, estabelecendo a abominação desoladora. Então, de Jesus morto, do templo destruído, esses dois pontinhos para cá é 3,5 dias últimos da última semana até a eternidade. Mas como seria esses últimos dias? A palavra está dizendo no verso 27, como será mesmo? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que é a consumação? Até o fim. Até o fim. Observem que tudo isso está se dando neste mundo, com Jesus morrendo neste mundo, com o templo sendo destruído neste mundo, e com neste mundo vindo a abominação desoladora. E por que haveria esta abominação desoladora? Já vimos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria, Mateus 24. Vimos em Apocalipse 12, Jesus morrendo, ressuscitando e subindo ao céu triunfante. Lá no céu, Satanás foi derribado. E a palavra de Apocalipse 12 é: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque o seu tempo já é terminado, ou está próximo. Muito bem, assim sendo, vamos em frente. Passando agora, ainda nesse título que colocamos anteriormente, de o envolvimento com a aflição sobre o povo de Deus, nós temos nos versos mais à frente, depois do 31, 32, observe que a abominação do zelador já está colocada, verso 31. Jesus já foi morto, verso 28 e 31, com o tempo também destruído. 32. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. O dominante é o Império Romano. E o Império Romano sempre agradou a quem? Aqueles que são violadores do concerto, os infiéis, como no tempo de Herodes. Ele era contra o povo de Deus, contra Jesus, mas investiu no melhoramento do templo de Deus. É só política. Agradou aqueles que estavam presos à glória deste mundo, mas foi contra Jesus. Observe bem, sendo que o sumo sacerdote com os principais do povo eram contra Jesus. Então, os violadores do concerto, os contrários à verdade e a Jesus, estavam sempre em bom contato e relação com os romanos. E a palavra diz no verso 19: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Qual o povo que conhece o seu Deus? Era Israel? Era o Israel? Não mais o Israel, no nome que mantiveram, porque eles já eram rejeitados
os que não quiseram ao Messias, aí Zacarias também diz que o Messias também não os quis mais, dizendo: Lo-ami, não é meu povo. Mantiveram o nome Israel, depois judeus, mas Deus no céu diz: não é meu povo. Enquanto que o verdadeiro povo de Deus, os seguidores, discípulos de Jesus, chamados de os seguidores do Nazareno, e depois os cristãos, esses sim conheciam o seu Deus, se esforçavam e faziam proezas, evangelizando em meio ao império contrário, tal forma que Atos dos Apóstolos é uma afirmativa: esses que têm perturbado o mundo, esses que têm afirmado que há um rei chamado Jesus, e com a palavra bem firme dizendo que estava espalhado o conhecimento de Cristo Jesus por todo o Império Romano, apesar da oposição. É outro rei. Verso 33: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Então, quem era de Deus, conhecia o seu Deus, fazia proeza, entretanto, caiu pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, e por muitos dias, porque o povo de Deus sempre foi perseguido. Começou a perseguição com Estevão, avançado isso no auxílio de Paulo, pois em vez de Paulo era perseguido, e todos os cristãos por todo o mundo, até o nível de ter uma ordem, um decreto de se matar todos os cristãos, isso colocado pelo Império Romano. Mas eles eram, o que eles eram? Verso 33, sábios. O que diz o verso 32? O povo que conhece o seu Deus. Vamos em frente no 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Por todo o tempo, o povo de Deus é perseguido, mas na hora de interesse aí vem as lisonjas. Ainda mais vemos até hoje, no tempo da eleição, quanta gente vem para o culto na igreja, quanta gente vem dizer que é amigo dos evangélicos, quanta gente quer ajudar a obra de Deus. Na verdade, estão cuidando de si mesmo, com lisonjas. Verso 35: e alguns dos sábios, reafirma o verso 33, cairão, não porque pecaram, mas para serem provados. Que mais? E purificados. Que mais? E embranquecidos. Por quanto tempo? Até o fim do tempo. Porque ainda será, ou será ainda, no tempo determinado. Vale a palavra de Paulo: todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente, não só para o tempo de Paulo, mas até hoje e até o fim, padecerá perseguições. Então, fazendo recapitulação, houve o Império Medo-Persa, passou a grego, dividiu-se em 4, entre eles houve destaque e disputa de duas partes, uma delas se levanta e passa a dominar, a parte do norte passa a dominar, vencendo continuamente e continuadamente o sul, e se envolvendo contra o povo de Deus, e afligindo o povo de Deus, intrometendo-se contra o próprio Senhor dos senhores, aqui chamado príncipe dos príncipes, destruindo o santuário e trazendo a abominação desoladora. Tudo isso colocado aqui, combinado com o capítulo 8 que vimos, e o capítulo 9 dizendo isso. Muito bem, agora chegamos ao verso 40, quando temos aqui uma declaração que vai estar referindo já ao fim do poder do assolador, porque o verso 40 diz: e no fim do tempo, quando mesmo? No fim do tempo,
O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Paremos. Novamente investida, novamente guerra, norte e sul em guerra, e o norte vindo com grandeza de exército, derribando, tomando conta de tudo. Alguns países citados vão estar livres disto: Edom, Moabe e filhos de Amon. Interpretação difícil, não fácil. O que significaria isso? Mas a guerra está levantada de novo, que é o mais importante, que refere-se ao nosso assunto principal. 42. Estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Não escapará. Verso 43. Apoderar-se-á dos ouros ou tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. O seguirão. Muito bem. Continua a guerra. Continua a destruição. Sempre. Agora, verso 44 e 45 é que está um detalhe interessante. Observem que, ao lermos o capítulo 9 de Daniel, no verso 27, quando se diz que por essa atuação do norte e por um rei vil do norte haveria o mal contra o povo de Deus, contra o próprio Messias, e fala da abominação desoladora, o verso 27 combinou direitinho quando nós lemos essas partes, quando se diz: e na metade da semana para cessar sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado. Agora que chama a atenção: sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, até o fim. Atenção final desse verso: e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, verso 44 agora. Por enquanto o norte está fazendo o que quer, mas o verso 44 e 45 traz uma nova notícia. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Os anos estão passando, irmãos. Séculos estão passando. Aquele homem vil já deve ter ido embora há muito tempo. Mas a investida contra o povo de Deus continua. Foi em Jesus nascendo um herói. Depois em Jesus adulto, outro herói. Mas passaram esses homens. Veio a destruição do templo no ano 70, mas 40 e tantos anos depois disso. Depois vem a perseguição contra os cristãos, séculos, para agora chegar ao fim. É o mesmo rei lá do passado? Não é. O que nós precisamos entender, quando se fala muito de anticristo, que o anticristo, que muitos esperam em um homem, não é um homem.
é o príncipe das trevas. Se Jesus é o príncipe da luz, quem se opõe a isso é o príncipe das trevas. É o próprio Satanás que é o anticristo. Só que muitos têm se feito anticristo quando estão debaixo de suas ordens e na sua atuação. Assim, o anticristo, vamos dizer, até Caim foi. Não ele, propriamente dito, mas o espírito que estava nele. Depois, através dos tempos, o faraó do tempo de Moisés também era um anticristo. E através dos tempos surgiram muitos homens contrários ao povo de Deus, anticristo. A lição fala muito de Etíoco Epifânio. Não preocupe-se com ele, foi um rei entre muitos reis. Mas o importante é entender que é o espírito das trevas que induz e conduz muitos a se levantarem contra Deus. Só que aqui no final há uma destruição. Aqui fala como se fosse o rei do norte. Atenção a isso. Mas em Daniel 7 fala o assolador. E nós sabemos muito bem quem é o assolador. É Satanás. E o verso 27 de Daniel 9 diz que, lembrando que Satanás reina onde? Ele reina onde? No norte espiritual. Então, esse capítulo 11 começa em guerras na terra, mas vai terminar no combate em níveis celestiais. Já após Jesus morto e um novo conceito estabelecido, tudo já está em níveis celestiais. Como Paulo disse, aquele que está em Cristo já está em regiões celestiais, no sentido espiritual. Nossa luta não é contra a guerra, nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Precisamos entender isso. Então, desde que Jesus morreu e subiu ao céu, ainda que há no norte para combate, então observe que já em nível espiritual, é esse rei do norte que deixa de ser aquele homem de uma região norte da terra para agora sim se evidenciar aquele que é do norte. Que lá em Isaías 14 diz: subirei as mais altas nuvens e ali colocarei meu trono para as bandas do norte. Ele é o rei do norte, que agora se evidencia ele no claro, na declaração de quem é o verdadeiro anticristo, que os homens pensam que é um homem, mas não será um homem nesse sentido carnal. É um homem no sentido de uma criatura, porque já em Isaías e Ezequiel se diz que ele se diz Deus, igual a Deus, mas na hora que ele vai ser traspassado, ele vai perguntar: mas não sou Deus? Mas na mão do que te traspassa, você é homem. Ou seja, não é Deus, é uma criatura, como o homem que veio do barro. Assim, o que de fato está no verso 45, no final dos tempos, o próprio Satanás vai se investir contra o monte santo de Deus, que não é mais na terra, é nos lugares celestiais. Mas ali ele estará indo para o seu próprio fim, e não haverá quem o socorra. Essa palavra combina exatamente com Ezequiel 38, quando, de forma profética, Ezequiel falou: Gog e Magog, povos do norte, que muitos pensam que é povos do norte terreno, e esquece que Deus está falando no sentido espiritual. No fim dos tempos, colocarei um anzol em teu queixo e te atrairei às terras de Israel, para que seja derribado. Ou seja, Satanás, que saiu das terras de Israel, do Deus de Israel celestial, e foi para a banda do norte, ele voltará incomodado com rumores do oriente e do norte,
e virá contra o Monte Santo de Deus, nos lugares celestiais de onde ele saiu e não devia ter saído, para ali então cair onde deveria ter ficado, na sua rebelião contra Deus. É essa a palavra, mas virá o seu fim. Onde? Entre o Mar Grande e o Monte Santo, que combina exatamente com a palavra que está em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. Quando o verso 7 declara: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Muita gente pensa que é o povo do norte aqui. É o povo do norte lá. Por isso que nós temos uma palavra que diz que nós chegamos não a Jerusalém terrestre, não a um monte pegando fogo no Sinai, mas na Jerusalém celestial, a universal Assembleia dos Santos. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 8, leio de novo: sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram contra a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, diz no verso 10, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E assim termina o capítulo 11. Faço outra recapitulação rápida. Quando nós temos esta revelação, o Império Medo-Persa no seu final, chegando no Império Grego, que vai se dividir em 4, mas dessas 4 partes, 2 estarão em disputa, norte e sul. O norte prevalece, domina o sul e outras regiões, ou seja, já estabelecimento do Império Romano, que é quem investe contra o Senhor dos Senhores, o Príncipe dos Príncipes, o Príncipe do Exército, o Cristo Jesus, e é quem depois, noutra oportunidade, vem e destrói o templo, e é quem depois passa a perseguir todos os cristãos dentro do seu império. Isso vai continuar sempre, até o fim, até a consumação, virá a abominação desoladora. Mas e os salvos e os crentes vão padecer para serem provados, purificados, branqueados. Eles são sábios, conhecem o seu Deus, mas serão provados, purificados, branqueados através de aflições, que eles chamam de grande tribulação e a grande tribulação. Mas quando é que está colocada a grande tribulação? Nesse período. Jesus morreu, subiu ao céu até o fim do mundo. Não há uma tribulação depois. Não há um reino depois, porque tudo encerra aqui, nos pés da estátua, nos chifres do 4º animal, ou quando então, na continuidade do que aconteceria após Jesus morto, virá a destruição
do anticristo em pessoa, não os usados por ele como seus representantes na terra. Anticristo em todas as gerações, mas o próprio será destruído. Onde? Nas terras de Israel, lá diante do Monte Santo e glorioso. Aqui costumo dizer, nós estaremos nessa ocasião no céu, dentro de Ezequias. O nosso Ezequias, Jesus vai dizer, fica quietinho, nessa batalha, pauzinho de Josafá, não tereis que batalhar, só veja o livramento do seu Deus. E quando nós, já na nova Jerusalém celestial, vamos ver aquela multidão negra de demônios avançando contra a Jerusalém celestial, mas a ordem é, não conversa, só olha, e veremos fogo cair do céu e consumir todos eles, ali, nas regiões do Israel celestial, morada de Deus, diante do Monte Santo de Deus. Muito bem, esta é a lição para o próximo domingo na escola dominical. Não dá para nós seguirmos a revista. Vamos seguir dentro dos versos do capítulo 11, entendendo essa sequência deste final. Quando há uma inversão daquilo que era terreno acontecia na terra, agora se revela diretamente nos lugares celestiais. Lembre-se da palavra, Jesus foi crucificado fora da cidade. Ou seja, Jesus foi crucificado, foi morto fora da cidade celestial, da Jerusalém celestial. Onde é que ele foi morto e foi crucificado? Diz a palavra, no mundo. Outra palavra, no Egito. Outra palavra, no lugar que se chama Sodoma e Gomorra. Aí são muitas expressões para se falar. Por isso que lá no capítulo 11 falou que o sul é o Egito e o norte é norte. Por um tempo o norte terreno combateu contra o sul terreno, mas depois esse sul terreno vira o mundo, Egito, na investida final de Satanás contra todas as criaturas de Deus. Mas ele também chegará ao seu fim. Que Deus nos abençoe em Jesus. Amém.